E beleza, nesse vídeo vamos falar sobre o GGRC11. Esse também é um excelente fundo imobiliário, base 10. Ele investe em galpões logísticos, mas também em imóveis industriais. E ele tá com uma queda bem significativa. Se a gente for olhar o último ano dele, ele caiu 19%. E aí a gente fica naquela, será que é uma oportunidade pra gente investir, comprar as cotas que são facilitadas porque estão ali perto dos R$10 ou não? Tem um grande problema, tem algo acontecendo com o fundo imobiliário. Então nesse vídeo a gente vai fazer toda a análise, vamos olhar o relatório, vamos ver se tem algo acontecendo de diferente com o GGRC para ver se é uma oportunidade ou se a gente tem que correr longe desse fundo imobiliário. Então, bora lá. Começando aqui, nós temos a cota, então no Google, ele tá sendo cotado aqui por cerca de R$9,21. Esse é um fundo imobiliário que ele já foi base 100, ou seja, suas cotas, elas eram negociadas lá perto dos R$100, mas ali nos últimos anos ele fez um desdobramento, ele veio para perto dos R$10, justamente para que ele conseguisse mais investidores, que ele ganhasse mais visibilidade, e de fato, o GGRC ele começou a crescer bastante depois que ele virou esse FI base 10. Mas, se a gente for olhar hoje, tá caindo um pouquinho, normal, mas olhando aqui, por exemplo, no último mês, teve uma queda já de menos 2,64. Nos últimos 6 meses, uma queda já de 15%. E nos últimos 12 meses, se a gente for olhar, quase 20% aqui, menos 19,28. Uma queda bem significativa. Ele tava ali perto dos 11,50, 11,60. Depois disso, então, despencou, veio agora para esses 9,20. E aí? É uma oportunidade? Não é? O que está acontecendo com o GGRC11? Será que vale a pena a gente investir nele? Bom, para isso eu vou fazer então a análise, né? A gente vai ver o que ele é, como é que ele funciona, quais são os imóveis e no final então eu te dou minha opinião, minha humilde opinião, se vale a pena a gente comprar mais, o que eu tô fazendo com ele. E bom, esse é o site de relacionamento do GGRC. Você pode digitar no Google mesmo o código GGRC11 espaço RI de relacionamento com o investidor. Você vai cair nesse site e aqui a própria gestora então, ela tá conversando com nós, ela tem todos os documentos, tudo que a gente precisa, a gente pode encontrar aqui nesse site de maneira facilitada. Aqui, a gestora é a Zagros, então é uma gestora que é recente, uma gestora mais nova, mas eu gosto bastante da maneira que eles vêm comunicando com nós investidores. Os relatórios são muito bons mesmo, comparando com outros pares, outros FIs do mercado, os relatórios, a comunicação deles tá bem legal, tá muito boa mesmo. Aqui em cima, eu vou clicar então no fundo, ele vai trazer algumas informações gerais, mas eu achei bem legal essa parte da linha do tempo. Aqui ele mostra, então, desde lá do início do GGRC11, ele começou em junho de 2017 e de lá para cá ele começou então a adquirir imóveis, ele foi incorporando, foi comprando outros imóveis, foi aumentando o seu portfólio. Então lá atrás, em 2017, ele começou com 5 imóveis e um dos inquilinos lá desde o início, nós já vemos aqui a Ambev. A gente já vai ver que esse aqui é um dos principais inquilinos do GGRC. E de lá para cá, então, cada mês que passava, ele ia fazendo novas emissões de cotas, ou seja, aumentava o número de cotas no mercado, conseguia uma grana, ia lá, comprava mais imóveis e assim ele foi colocando cada vez mais inquilinos aqui bem diversificados. Então a gente vê aqui a Ambev como sendo um grande inquilino, mas também tem aqui vários outros, como a Suzano, uma grande empresa na parte de extração de celulose, tem outro da Ambev e aqui as lojas americanas. Então aqui é um ponto de atenção que eu também vou comentar logo depois no relatório deles. Então aqui tem toda a linha do tempo para você dar uma olhadinha e no final aqui também tem a parte de portfólio. Aqui você consegue ver em detalhes quais são esses imóveis. O que o GGRC ele faz? Então basicamente ele investe em galpões logísticos, mas também imóveis que são industriais. A gente viu ali que tem várias empresas ali dentro, como a própria Suzano, são imóveis que são mais industriais. Tem uma pegada diferente, não é simplesmente aquele grande galpão logístico, como por exemplo da Ambev. A Ambev é um galpão logístico, tá lá. Vamos clicar aqui e dar uma olhadinha. Olha só, são esses grandes galpões, localizados ali em pontos estratégicos, mas também existem alguns imóveis que são mais industriais. Então aqui você consegue já ver de cara, em mais detalhes, esses imóveis, as fotos aqui, bem legal. A parte aqui da gestora aqui do relacionamento com o investidor, você pode entrar e acessar tudo isso. Mas, vamos para o relatório dele. Nós temos aqui também no investidor 10, então a cotação, 9,21, tá descontado aqui com 0,82, caiu bastante nesse último ano e vem pagando um bom dividendo, justamente porque também a sua cota caiu, então o dividendo ele acaba aumentando. Então não olha somente para o dividendo, mas sim o todo. A gente sempre tem que analisar o relatório como um todo, o fundo como um todo, não somente o dividendo, porque aí você pode estar cometendo um grande erro de colocar um FI muito arriscado dentro da sua carteira de investimentos. Vamos lá, o relatório deles. Nós temos aqui então o último relatório que eles lançaram e já de cara que ele deixa então bem claro qual que é o objetivo dele, que é essa aquisição desses imóveis. Então ele consegue também pegar imóveis, reformar, vender. Ele pega também imóveis e constrói, que é o build to suit, que é aqueles imóveis que são feitos específico para aquele inquilino. Então ele consegue com isso também um valor de aluguel maior. Ele consegue também um contrato mais longo. Então, por exemplo, a gente viu que tem vários imóveis ali para Ambev. Bom, esses imóveis da Ambev
pode ser que eles estejam todos ali adequados justamente para tudo que a Ambev precisa. Esses imóveis industriais também, para essas empresas, ele constrói, então, aqueles galpões, esses imóveis, para as características dessas empresas. Então, com isso, ele consegue amarrar o cliente ali, o inquilino, por muito mais tempo. Então, os contratos são maiores, é por isso que são os contratos atípicos, são contratos maiores, geralmente ali na faixa de 5, 6, 10 anos, e também tem toda essa questão ali por trás. Isso valoriza os dividendos, isso valoriza o aluguel que ele recebe, no final das contas, o dividendo que a gente recebe ali na nossa conta. E hoje, então, ele possui 29 imóveis aqui, totalizando 580 mil metros quadrados aqui de ABL, que é a área bruta local. Então, aqui já um pouquinho do resumo do que é o GGRC. Os principais números aqui a gente já consegue ver também. Foi fundado em 2017. O valor patrimonial dele, ou seja, o valor justo, né, avaliado deles seria em 11,32. Mas hoje a gente viu que tá ali abaixo dos 9,30, 9,20 e pouco. O número de cotistas cresceu bastante depois que ele virou base 10. Tem aqui 141 mil investidores. O patrimônio líquido tá em 1,3 bi. Já é um fundo grande, considerado grande. Taxa de administração normal, 1,10. Aqui, esse vault aqui, ele mostra a média de contrato. Então, olha só, o vencimento desses contratos, em média, fica em torno de 6 anos. É um valor que é um pouquinho mais alto do que o normal. E a área bruta locável aqui, mais de 500 mil metros quadrados, como a gente viu. Aqui, a gestora, ela comunica muito bem, tem vários vídeos explicando tudo, a movimentação que eles vêm fazendo. Tem essa parte aqui também dos comentários. E aqui, eles fizeram um overview com eles mesmos, o crescimento que eles tiveram em 2024. Então, 2024 foi um ano bem conturbado, vários FIs em queda, vários FIs passando por muita dificuldade, mas mesmo assim eles conseguiram, então, crescer o número de ativos, né, de imóveis em 50%, o patrimônio cresceu aqui cerca de 35%, o ABL, então, cresceu também, o número de cotistas cresceu mais 32%, todos números bem positivos aqui pro fundo comparado a ele mesmo, o crescimento que ele teve em 2024. Então, isso já é um bom sinal, mostra que o fundo cresceu nesse último ano, mesmo com esse cenário tão conturbado. Aqui a evolução dos cotistas, né, a quantidade de investidores que tem dentro do fundo, então hoje cerca de 141, 142 mil investidores, e aqui embaixo eles mostram também essa parte de perguntas e respostas. Isso aqui eu acho muito legal, todo fundo imobiliário deveria ter isso aqui também, isso aqui já facilita demais para quem está estudando o fundo. E aqui eles já colocam um ponto bem interessante que eu já destaquei aqui, que é a parte da alavancagem. Hoje é comum que os FIs, eles tenham uma alavancagem. E aqui eles colocam, então, que sim, eles possuem alavancagem, mas que essa alavancagem está atrelada ao IPCA e não ao CDI, ou seja, conforme a Selic vai bater nos 15%, a dívida deles, essa alavancagem deles ficam atreladas à inflação e não à Selic batendo 15%. Claro que a inflação também está subindo nesse ano, então temos aqui essa dívida, essa alavancagem que está na inflação, que é um pouquinho menos pior, digamos assim, mas essa alavancagem total fica aqui em torno de 14%. Uma alavancagem ok para os fundos imobiliários. A gente encontra FIs hoje com alavancagem de 20%, 25%, 30%, uma alavancagem muito alta. Até 15% tá ok para os FIs. Essa é uma maneira para os FIs, os fundos imobiliários, crescerem. Eles pegam essa alavancagem, compram imóveis, vão crescendo no portfólio. Aqui a gente consegue ver o desempenho do fundo imobiliário nos últimos meses. E olha só, em dezembro, teve aqui o total de receita, 13 milhões, mas aqui embaixo, eu até botei em verde, teve um ponto aqui bem interessante. Então, em dezembro, o número de cotas aumentou. Olha só, era em torno aqui de 105 milhões de cotas e passou a ser 122 milhões de cotas. O que aconteceu aqui de novembro para dezembro foi justamente o encerramento da 8ª emissão de cotas aqui do GGRC. Então, esse é um ponto já de atenção. Um outro ponto é aqui a baixa dos dividendos. Então, também, ele vinha pagando aqui em torno de 10 centavos por cota. No último mês, ali, dezembro, baixou para 0,95, né? 0,9 centavos ali por cotas. Vamos dar uma olhadinha nessa oferta que aconteceu, então. Olha só, teve essa 8ª emissão de cotas, que é o quê? É o fundo imobiliário indo no mercado e falando, ó, pessoal, tô emitindo mais cotas para captar uma grana, porque eu quero pegar essa grana e fazer uma aquisição de novos imóveis, eu quero aumentar meu portfólio. Então, essa emissão começou lá em setembro de 2024. Eles queriam um volume aqui de cerca de 125 milhões. Então, eles queriam captar 125 milhões. E aí, eles colocam todos os dados aqui, como é que o fundo ficaria depois da emissão, com um patrimônio próximo de 1,4 bi, aqui todos os dados, aumentando o ABL, aumentando também, diminuindo, no caso aqui, a porcentagem do maior inquilino deles, que é a Ambev, que é as lojas americanas, que a gente já vai ver em seguida, aumentando o número de inquilinos aqui para 27, e aqui também a média de contratos. Então, a ideia é que eles captassem essa grana para aumentar o portfólio, para reduzir o risco, para aumentar a diversificação. Enfim, é uma maneira de crescer. Aqui eles tinham, então, todos os ativos que eles tinham em mente para fazer essas aquisições. Então, eles iam utilizar boa parte da emissão, mas o valor que eles tinham ali para complementar essas compras. Então, isso tudo aconteceu. Estava acontecendo ali no final do ano passado. Mas
recentemente, então, nós tivemos o anúncio de encerramento dessa 8ª emissão. Então, tava rolando a emissão ali, estavam sendo vendidas novas cotas, então quem já era investidor do GGRC recebeu lá o direito de comprar novas cotas, justamente para eles captarem mais grana. Mas encerrou, então, tivemos aqui um anúncio de encerramento, o fundo captou aqui 186 milhões de reais, que é um valor bem interessante que o fundo conseguiu. Mas se a gente for olhar em detalhes, pessoas mesmo que compraram esses fundos, essas cotas, foram 937 subscrições, 937 investidores aqui que compraram 35 mil cotas. O restante veio de fundos de investimento, então outros grandes fundos compraram aqui um valor grande, que aí resultou então nesse valor aqui de 16 milhões de novas cotas que foram emitidas, mas que resultou no final das contas nesses 186 milhões aqui de reais que o fundo recebeu. A partir disso, então, ele fez mais aquisições, aumentou o portfólio, cresceu o número de imóveis, tudo conforme eles tinham colocado aqui, com esse plano de expansão de adquirir esses novos imóveis. Se a gente voltar para o nosso relatório, a gente vê que, de fato, teve esse aumento aqui, foram 16 milhões de novas cotas que entraram aqui, então, de novembro para dezembro, teve um aumento bem grande da base de cotas mesmo. A gente vai no mercado, eu compro uma cota, compro 5 cotas, você compra 10, o nosso amigo compra 100, enfim, são as cotas que estão ali girando. Então, de dezembro para cá, esse número de cotas cresceu significativamente. Então, vamos dizer ali 16% de crescimento de cotas, né, do valor que tinha antes. Então, isso também balança bastante o mercado, balança o valor, o preço que estava sendo negociado no mercado. Então, isso aqui já é um ponto que pode explicar um pouco essa flutuação, essa queda do GGRC. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui com o relatório. O dividendo dele, conforme eu comentei, então, nesse mês de dezembro baixou um pouquinho, mas eu acredito que ficou dentro do normal, já estava pagando aqui 0,9 centavos lá atrás, depois aumentou para 10 e agora baixou então 0,95. Tá ok, o dividendo ficou ok. E aqui a gente consegue ver também o volume mensal de negociação. Olha só, o valor da cota estava girando ali em torno de R$11, R$10,80 e dali para cá, de setembro em diante, quando começou a emissão daquelas novas cotas, o fundo começou a baixar. Foi para 10,60, 10,20, 9,98 e por fim aqui 9,85 e baixando um pouquinho mais que a gente viu agora 9,20. Olha só também o volume de negociação aqui. Aumentou, tinha uma média aqui de 37, 35 milhões de reais sendo negociados diariamente. Volume histórico de negociações, olha só. E depois aqui, no caso no mês, né, 35 milhões no mês e aumentou esse volume, porque aumentou também o número de cotas. Então teve muita negociação no mês de dezembro e janeiro agora com esse volume maior de cotas. Então isso aqui balançou de fato a oscilação, o preço, a cota do fundo imobiliário. Mas tudo isso normal, né? A gente pode dizer que, beleza, teve esses movimentos, isso aqui eu acredito que já explica boa parte da queda do GGRC nesses últimos meses. Olhando para o fundo como um todo, será que o fundo é bom? Será que ele não é? E aqui, eu vou até dar um zoom maior aqui, porque tá pequenininho aqui. Mas aqui é a receita que o fundo recebe para cada inquilino que ele tem. Então, tem vários inquilinos, aqui ele é bem diversificado, porém, existem 2 inquilinos que concentram mais a receita. Então, tudo aquilo, toda a grana que o fundo recebe, 15% vem da Ambev, beleza? Mas 20%, 19,95% vem das lojas americanas. Então lá atrás, quando deu o escândalo das lojas americanas, o fundo caiu também bastante, mas logo depois ele se recuperou, porque muita gente acreditou que as lojas americanas não iriam pagar os aluguéis, o fundo ia ter um grande prejuízo. Mas não, as americanas, elas continuaram pagando os aluguéis, tá tudo em dia, tá tudo certinho, mas são 20% que estão nas mãos aqui da Americanas. Então vai que as lojas americanas do nada, né, no mês que vem, não vamos mais pagar. Claro que tem garantias ali por trás, então a gente vai receber esses dividendos, mas pode dar um problema ali, pode diminuir o dividendo momentaneamente. É 19%, 20% que está concentrado aqui nas lojas americanas. Então esse aqui é o maior ponto de risco, de atenção que a gente tem que ter. Eu acredito que a Ambev, como é uma empresa robusta, uma empresa grande, não teria tanto problema deixar 15% para a Ambev, mas também é uma concentração grande. Agora, as lojas americanas, 20%, sendo que a taxa Selic está indo para 15%, isso aqui vai atingir demais o setor de varejo, ou seja, as lojas americanas vão sentir na pele, as dívidas das lojas americanas vão crescer, vão ficar cada vez mais caras. Então, pode ser um ponto de atenção aqui. Muita gente pode estar olhando para isso também, fazendo com que as cotas caiam. Então, até agora, nós temos 2 pontos relevantes, assim. Aquela 8ª emissão, que aumentou o número de cotas de mercado, teve muita negociação, o volume da negociação aumentou bastante,
E o segundo ponto é esse risco aqui, 20% da receita estão nas lojas americanas, o que pode dar um problema agora com a Selic subindo, todo mês ali sobe mais um ponto, vamos bater os 15%. Então é isso, ao meu ver, são esses dois grandes pontos de atenção, que ele mostra então a alavancagem que ele tem, que é aqueles 14% que ele já tinha colocado lá, que eu comentei com vocês, mas tem ali em detalhes, aqui o número de cotistas, e aqui embaixo então tem o portfólio mesmo dele diversificado. Então 58% são para galpões logísticos, mas a gente sabe aqui que desses 58%, nós temos aqui, por exemplo, comércio varejista, 29%. Bom, 20% são das lojas americanas. E aqui na parte de alimentos e bebidas, 15% são da Ambev. Então tem uma concentração aqui nesses dois itens, né? Comércio varejista e alimentos. A Ambev eu não vejo problema, mas as lojas americanas aqui concentrou. E o restante, então, logístico aqui também para máquinas e equipamentos. E depois ele tem aqui na parte industrial e híbrido. Industrial, então, ele tem aqui química e petroquímica, têxtil. E aqui, por fim, então, metalurgia, siderurgia, papel e celulose e também agronegócio. O restante está muito bem diversificado. A maioria dos contratos são reajustados pela inflação, então beleza. Os aluguéis aqui também, esses vencimentos desses contratos, a maioria tá 30% para 2027 e 47% para depois de 2030. Então tá tranquilo. E aqui embaixo, então, a gente consegue ver também o portfólio. Lembra que eu falei da Ambev? Ela tem uma concentração. Tem aqui, no caso, 4 galpões logísticos, olha só. A gente consegue ver aqui em cada um deles o vencimento desses contratos. Aqui tem um para 2025, que vai vencer agora, em março de 25. Vai ter que provavelmente renovar aqui com a Ambev, mas os outros 3, no caso aqui, os outros 2 aqui em cima para 2027 e o Ambev aqui de Santa Luísa 2030. As lojas americanas, como é que tá? Aqueles 20% da receita. Bom, o vencimento do contrato com as lojas americanas, vou dar um zoom aqui, as lojas americanas, então, o vencimento tá para setembro de 2027. Então, aí a gente tem 2 anos e meio ainda pela frente com as lojas americanas. E aqui, né, só esse imóvel aqui gera uma receita aqui de 2 milhões para o fundo. Então, esse é o maior ponto de risco, digamos assim, de atenção que a gente tem que ter. Sempre teve, né, no caso aqui com o GGRC, aqui, as lojas americanas. O restante tá aqui, os outros imóveis, os outros inquilinos, tudo bem diversificado. A gente pode ver lá no site também, que eu mostrei para vocês. Mas tá aqui toda a diversificação dele aqui, então os inquilinos, a Ambev, a Waring, a Suzano, Santa Cruz, Copobras, aqui, lojas americanas, cadê? Aqui embaixo, lojas americanas, Casas Bahia, olha só, também tem um pouquinho de Casas Bahia, Açaí, então essa parte mais de varejo, aqui então tem todos os imóveis. E fechando aqui embaixo, então, o relatório. E bom, na minha opinião, então, na minha humilde opinião, o que acontece aqui com o GGRC? Aqueles 2 pontos que eu comentei. Nós tivemos essa 8ª emissão, que aumentou o número ali de cotas, então teve uma mudança, né? Teve mais volume de negociação. Então, desde dezembro para cá, nós tivemos esse aumento que ocasionou também essa oscilação toda aqui no preço. E o segundo ponto são as lojas americanas ali, com a Selic subindo, as lojas americanas elas acabam entrando também numa parte assim mais arriscada, as suas dívidas vão ficar mais caras, então fica aquele pé atrás de, será que as lojas americanas vão aguentar? Será que o varejo no Brasil vai aguentar? Aí pode ser que dê algum problema, o que representaria ali 19% da receita do fundo imobiliário. Claro que tem sempre garantias, tem contratos, tá tudo bem amarrado ali, mas pode ser um risco maior que nós temos aqui com o GGRC. De resto, o fundo imobiliário tá tudo bem, a gestora é muito boa, ela comunica muito bem, tá tudo esclarecido no relatório. Então, assim, eu vejo como sim uma oportunidade. O galpão logístico das lojas americanas, caso venha acontecer algum problema, também rescinde o contrato, logo vai ter um outro inquilino ali que vai entrar naquele imóvel. Então eu não vejo assim como sendo um grande problema. O que pode acontecer caso as americanas ali dê um problema? Vai ter oscilação, o fundo vai cair, mas logo em seguida, com as notícias de um novo inquilino indo para aquele fundo, indo para aquele imóvel, beleza, tudo está resolvido com o fundo imobiliário. Então é um ponto de atenção, mas também não vejo assim algo muito, muito grave mesmo. Então, eu, inclusive, invisto no GGRC pela carteira da Aurora. Vou deixar o link aqui em cima. Lá na carteira da Aurora, a gente tem o GGRC em carteira. É um bom fundo imobiliário base 10 para a gente ter dentro de uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Bom, se você quer aprender mais como montar uma carteira diversificada de fato, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, uma parte em dólar, investindo nas maiores empresas do mundo, lá dos Estados Unidos, eu vou deixar um link aqui embaixo, é um grupo exclusivo de WhatsApp. Nesse grupo eu vou estar colocando algumas informações sobre a minha comunidade, a Academia de Finanças, que a gente vai lançar no próximo mês. Ali, nessa comunidade, nós temos ali vários cursos que vai desde o zero até o mais avançado.
pensado para que você de fato consiga montar a sua carteira, a carteira de investimentos perfeita para você alcançar a sua liberdade financeira. Então, caso seja do seu interesse, dá uma olhadinha ali, clica nesse link, você entra no grupo exclusivo da nossa comunidade. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e valeu!